Para você entender ao pé da letra o que é coesão, vamos começar por definir. Olha, ao pé da letra, a coesão é a união coesa, coerente entre orações, mas também é a união entre os períodos do texto e, claro, a união entre os parágrafos. Acontece que, conscientemente ou não, na hora de produzir textos, os autores se valem dessa estrutura que é uma estrutura de todas as línguas. O pedaço maior, que é o parágrafo, dentro do parágrafo os períodos e dentro dos períodos as orações. Vejamos então dois tipos muito comuns de coesão. A primeira delas é a coesão por sinonímia. Para você ter uma ideia, essa coesão diz respeito à relação de sentido que se estabelece entre dois vocábulos que têm significação muito próxima. Na verdade, a coesão por sinonímia, ela é a mais comum porque quem fala, e principalmente quem escreve, não quer repetir palavras. Essa coisa de falar repetindo palavras, escrever repetindo palavras, é mais para crianças e menos para adultos. Então, ao trocar uma palavra pela outra, você está usando a coesão por sinonímia. Vejamos então um exemplo. Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o relatório sobre as licitações realizadas durante o mês de junho do corrente ano. O presente relatório lista todas as licitações executadas pela Comissão de Licitação do Estado, dando parecer sobre as irregularidades verificadas em cada licitação. O texto em pauta tem defeito de coesão porque repete uma, duas, três, quatro vezes a palavra licitação. Olha, o que é normal para quem produz texto? Evitar essas repetições, trocando a palavra por outra que seja sinônimo ou por uma expressão que equivale. Vamos olhar o mesmo texto com uma repetição, digamos, razoável. Olha, pode ver que usa-se a palavra licitações, a primeira vez. Aí já na segunda vez nós trocamos por ações licitatórias, o que equivale a licitações. E na terceira vez nós repetimos de novo a palavra licitação, porque Comissão de Licitação do Estado é o nome próprio, naturalmente aí não cabe a substituição. E na última incidência da palavra licitação, nós fizemos uso de um pronome e ficou uma delas no lugar de licitações. Esse é que é o texto esperado e isso é que é coesão textual. Vamos então a um segundo exemplo de licitação. É a famosa coesão pelo uso de pronomes. Olha, todos os tipos de pronomes podem funcionar como recurso de referência a termos ou expressões anteriormente empregados. Nós só temos um problema com relação a isso. Aí entra o erro gramatical. Na hora de trocar uma palavra anterior ou posterior, palavra ou ideia por pronome, principalmente os pronomes demonstrativos, aí nós temos que obedecer a algumas regrinhas gramaticais. Vamos a um exemplo. Olha só. O emprego adequado dos pronomes é o princípio que rege o uso dessas palavrinhas no processo de coesão. Vamos apresentar um texto para você. Mulheres vítimas da violência dos maridos resolveram relatar casos comuns que lhes aconteceram. Essa iniciativa é incentivada pela Associação das Mulheres Vítimas de Maus Tratos, entidade não governamental que vem agindo sistematicamente para levar equilíbrio a lares desajustados. Vamos agora a um exemplo bem interessante em que o rigor gramatical tem que ser observado para que não haja erro. Olha só, denunciar imediatamente a agressão de que foi vítima, : Esta é a atitude correta que a mulher cidadã deve tomar. Olha, o emprego do pronome esta é equivocado. Por quê? Porque ele se refere ao que foi dito antes. E quando um pronome demonstrativo é empregado para fazer referência ao que está antes, o correto é esse, essa ou isso. Vejamos o texto correto. Denunciar imediatamente a agressão de que foi vítima, : Essa é a atitude correta que a mulher cidadã deve tomar.
Olha, esta técnica, que é usar o pronome esse, essa, isso, para fazer referência ao que está antes, tem um nome técnico, chama-se pronome com valor anafórico. Bora repetir? Quando o pronome representa alguma coisa anterior, o nome técnico é pronome com valor anafórico. Vejamos outro exemplo com o contrário, com o pronome representando o que vem depois. Olha, essa é a atitude correta que a mulher cidadã deve tomar: denunciar imediatamente a agressão de que foi vítima. O emprego do essa é errado, é equivocado. E vamos logo ao exemplo correto para você perceber. Esta é a atitude correta que a mulher cidadã deve tomar: denunciar imediatamente a agressão de que foi vítima. Olha, é possível sim começar a frase com este, com esta ou com isto. Mas olhe, a lógica da fala, que vai depois para a lógica da escrita, é fazer uso do pronome com valor anafórico. Ou seja, a lógica é primeiro dizer uma coisa e depois valer-se do pronome para se referir a ela. Isso ocorre tanto na fala quanto na escrita. Quando você primeiro usa o pronome, é o contrário do valor anafórico, é o famoso valor catafórico. Uma das confusões muito comuns no emprego dos demonstrativos como elemento de coesão é o emprego de este e aquele com referência a palavras citadas anteriormente. Vamos a um exemplo. A convivência familiar desajustada mescla amor e ódio, tornando o relacionamento conturbado. Dependendo do grau de maturidade cultural do cônjuge, este, mas quando eu leio este, é referente ao ódio que está mais próximo, predomina sobre aquele. Olha, fica incoerente empregar o este e depois o aquele. Por quê? Porque o primeiro pronome deve fazer referência ao amor, naturalmente aquele que predomina sobre o ódio, predomina sobre este. Vejamos então o texto correto. Olha, a convivência familiar desajustada mescla amor e ódio, tornando o relacionamento conturbado. Dependendo do grau de maturidade cultural do cônjuge, aquele, que é o amor, predomina sobre este. E é isso que se espera quando o grau de relacionamento é maduro, que predomine o amor sobre o quê? Sobre o ódio. Este emprego é o emprego específico dos pronomes demonstrativos com relação a dois substantivos anteriores. Claro que nesse caso os dois fazem referência ao que está antes e tem valor anafórico. Meus amigos, chegamos ao fim desta aula. Espero que você tenha percebido o que é de verdade coesão. E vai um alerta. Quando o texto é escrito levando-se em conta a coesão textual, facilita com certeza a compreensão do leitor. Até a nossa próxima aula.